Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live intitulada Desafios Enfrentados aos que convivem com doenças raras. Eu sou a Richama Barbosa e eu estarei junto com vocês ponderando essa live com a nossa convidada que já vai entrar. Venho com muita alegria e muita satisfação convidar vocês que tenham interesse em conversar, em discutir e iluminar caminhos de pessoas que convivem com doença rara. Clica aí o aviãozinho, compartilha essa live com as pessoas que tenham interesse. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a Cristiane está entrando e a gente vai poder fazer uma conversa muito afetuosa sobre o universo de possibilidades que existe por detrás do diagnóstico clínico de uma doença rara. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui hoje. Vamos esperar a Cris entrar, que eu já vou começar a apresentá-la, tá bom, gente? Ai, que legal. Boa noite, Lorena. Obrigada pelo convite, por ter viabilizado, né, esse momento de tanta troca. Boa noite a todos os delegados que estão aqui presentes. Sintam-se todos abraçados e acarinhados por mim. É muito obrigada, é muito bom, em nome da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, poder representar essa live de um tema de tanta importância. Para quem não sabe, ontem, no mês de fevereiro, se encerrou o mês em alusão, né, ao mês Dia Mundial em alusão à doença rara. Então a gente precisava realmente fechar esse ciclo, levantar essa bandeira, e a gente vai iniciar o mês de março podendo estar compartilhando com vocês esse universo de possibilidades. Boa noite, gente. Boa noite, Joana. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos lá, a nossa convidada chegou! Boa noite, Cristiane. Ela conseguiu entrar. Isso mesmo, Lorena, uma grande iniciativa aí do Departamento Científico de Transtornos do Movimento, do qual faço parte. E após a última reunião, nós decidimos, né, em conjunto, para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Acho que a Cris não conseguiu. Agora ela veio. Vou convidar ela aqui. Simplesmente bolinha. Vamos lá, Cris, aceita. Pronto. Chegou! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e Consegue você? me ouvir? Consigo, Consegue tá me ouvir? ótimo. Consegue me ouvir tranquilamente? Consigo, tá tudo ótimo. Chama, tô te ouvindo. Ai, que bom. Ai, Cristiane, que prazer, que alegria poder estar contigo nessa noite. Mais uma vez, em nome da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, obrigada pelo convite. A professora Luanda facilitou, né, essa conversa para que você estivesse aqui com a gente hoje. Antes de você entrar, eu já estava conversando que a gente precisa, né, compreender, e eu acho que até repaginar a questão da doença rara, no sentido da gente poder, com olhos para o futuro, iluminar o caminho de tantas famílias, de tantas pessoas que convivem com esse diagnóstico. Para quem não sabe, né, Ana e Cris, a gente já tinha montado um roteirinho da nossa conversa, Isso. e assim eu te recebo com muita alegria para que todas as famílias e todos os pais, todos os portadores de algum diagnóstico raro possam se sentir abraçados por essa live. E eu tenho certeza que ela vai ser muito esclarecedora, eu tenho certeza que vai ser muito afetuosa, e eu venho aqui te saudar para que você possa compartilhar a nossa história com você. Cris, bem-vinda mais uma vez. Se apresente para todo mundo. Oi, boa noite. Primeiro, agradeço demais o convite de vocês. É super importante esse momento que a gente tem, esse dar voz, né, para as doenças raras, para as síndromes raras, para os transtornos raros, que eles são muito pouco falados e muito pouco estudados.
Então, qualquer oportunidade que a gente tem de falar é sempre muito bom. Eu sou a Cristiane, sou mãe de 3, do Matheus, da Maria Luísa e da Isabela, que nasceu com uma síndrome rara. Sou também a presidente da ARTES, da Associação Brasileira dos Amigos e Familiares da Síndrome de Rubinstein-Taube, que é a síndrome da minha filha Isabela. É uma síndrome rara porque ela comete 1 a cada 125 mil nascimentos. Aí nessa incidência a gente enxerga essa raridade, né, Cris? Exatamente, porque para ser considerado rara, eles contam 65 para cada 100 mil nascimentos. E na síndrome da Olha que Isabela é interessante. 1 para cada 125 mil nascimentos, né? A gente está até Então, fazendo um censo para ver quantos somos, porque a gente não tem ideia de quantos nós somos aqui no Brasil. mas a nível mundial, já tem uma noção dessa epidemiologia? Não, não sabemos assim. Nos Estados Unidos é mais fácil, né? Até porque o diagnóstico é mais fácil, mas a nível mundial nós não sabemos quantos somos. Até que no Brasil está difícil. Eu imagino. Justamente, né, por ser um diagnóstico, assim, as mães que eu convivo, né, que eu presencio o momento do recebimento desse diagnóstico de uma raridade, a primeira coisa que vem à mente é justamente, né, buscar o Dr. Google para buscar informações a respeito desse diagnóstico clínico. Sim, eu tenho convivido com raridades. Eu falo aqui de Santarém, no Pará, e eu tenho convivido com raridades tanto no âmbito pediátrico quanto no âmbito adulto, né? E aí sempre quando a gente vai, as mães vão no Dr. Google, aí elas acabam se contaminando pelas informações logo de primeira instância. E aquele luto do diagnóstico, né, Cristiane, que a gente conversou, que nós iríamos conversar hoje, esse luto desse momento do diagnóstico, ele é muito pode ser muito influenciado pela qualidade das informações. Você concorda? Aí eu te Concordo. pergunto, Cristiane, como você enfrentou o luto do diagnóstico clínico diante, né, de uma raridade da sua filha? Conta aí pra gente. Então, a Isabela, eu tive uma gravidez normal, vou falar rapidamente assim. Até que na 27ª semana eu tive um excesso de líquido amniótico. E ela era. Não, o excesso de líquido amniótico, desculpa, foi com 36 semanas. Com 27 semanas, eu descobri que ela era pequena para a idade gestacional. E a gente fez vários ultrassons e só falaram, não, ela é proporcionalmente pequena. Mas com 36 semanas eu tive excesso de líquido amniótico. Foi quando eu dei um Google e assim, excesso de líquido amniótico com pequena para a idade gestacional vinha uma relação de síndromes, né? Então, a Isabela nasceu com 38 semanas, parto normal, Apgar 9 e 10. Mas ela evoluiu para um desconforto respiratório e foi levada para a UTI, neonatal do Santa Joana. Foi quando eu também tive um pouco de alergia de um remédio no pós-parto. Eu fiquei um tempo mais na sala de operação e meu marido desceu para a UTI. Foi quando a pediatra falou, olha, nós fizemos ultrassom de crânio, de abdômen e deu que sugestivo de agenesia de corpo caloso. E por causa de alguns sinais da Isabela, que era o dedo angulado, o olhar que eles chamam meio caidinho, uma manchinha na testa, nós chamamos uma geneticista. E no segundo dia de vida eu tive diagnóstico. A geneticista chegou, examinou a Isabela, chamou eu e meu marido na sala e falou, olha, a Isabela tem uma síndrome que chama Rubinstein-Taube. A gente, oi? Ela talvez vocês nunca consigam mapear no exame genético, que é uma síndrome rara, 20% ainda não é mapeado no exame genético, mas o diagnóstico clínico é esse. E foi o que você falou. Eu e meu marido subimos e ficamos no quarto da maternidade só procurando no Google. E assim, as informações eram muito ruins, assim. A gente sofreu muito com o diagnóstico, as informações que a gente achava no Google. Porque eram Eu, eu acabei de colocar desesperadoras. aqui só um teste no Google, sabe? Síndrome de Rubinstein-Taube. O que aparece logo são imagens que realmente chocam. É. Né? E compreender os nomes geralmente são nomes relacionados a essas alterações cromossômicas, são nomes bem diferentes, e até compreender o que se faz realmente acaba se levando a gente acaba se contaminando pela primeira impressão, literalmente, que fica. É a imagem
de uma característica de anormalidade craniofacial, de uma característica de hálux e da possibilidade de cardiopatias congênitas. O que eu percebo na tua história, o que é muito interessante, que contrasta muito com com a realidade dos pacientes que eu verifico, é que você conseguiu um diagnóstico precoce, Muito, não é verdade? muito, muito, Então, muito. esse diagnóstico precoce, ele acaba favorecendo, queira ou não queira, esse esse encarar desse diagnóstico e talvez aquilo que a gente já conversou no roteiro, a transformação desse luto do diagnóstico por um amor a esse diagnóstico. Como foi esse processo, Cristiane? Na verdade, assim, tem os dois lados do diagnóstico precoce, né? Sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento da Isabela, foi essencial, né? Porque eu já saí da maternidade com ela mamando no peito, no seio materno, eu já saí com encaminhamento para físio, para fono, mas durante muito tempo eu não conseguia enxergar a Isabela. Eu só enxergava a síndrome de Rubinstein-Taube. Hum, Eu só enxergava hum, assim. Então, assim, eu não lembro assim os 6, 8 primeiros meses da minha filha, eu não consigo te falar como é que foi. Porque tudo ela tossiu, eu falava, é a síndrome. é a Ela síndrome. espirrava, ai, nossa, é a síndrome. Então, assim, eu não vivi. Eu não vivi a maternidade nos 6, 8 primeiros meses da Isabela. Por quê? Porque, assim, foi um choque de realidade. Por mais que eu esperasse, né, que deu o excesso de líquido amniótico, um possível diagnóstico de síndrome, para o meu marido e para mim não foi uma surpresa, falar assim, nossa, 100% não esperava, não. Apesar de ter feito todo o cuidado pré-natal, a partir da 27ª semana, ter feito ultrassom toda semana para acompanhá-la, e ela engordava muito pouco e crescia pouco, mas era tudo proporcional. Foi um choque, assim, foi um choque e, assim, eu acredito que meu marido também, no começo só via a síndrome. Até depois que então a gente teve todo aquele momento. Primeiro você tem uma revolta, daí depois você quer barganhar, você faz qualquer coisa. Nossa, Deus, faço isso se ela não tiver a síndrome, né? Você Isso. nega. Uhum. No começo você se afasta das pessoas, até que depois você revive, Exato. São entendeu? altos e baixos, né, Sim, Cristiane? É aquela, é um abismo que existem alguns psicólogos que explicam muito bem isso na abordagem centrada à família, que é um abismo entre o filho idealizado e sonhado e o filho real. E entre esse abismo existe essa questão do diagnóstico. Aí, enquanto profissional de saúde, enquanto fisioterapeuta, quando vocês chegam para a gente também fica diante de um diagnóstico raro, a situação da quantidade de informação, da quantidade de evidência científica disponível, né, para que a gente possa estar junto com vocês, traçando as possibilidades de lidar e enfrentar com esse diagnóstico. Algumas mães falam justamente isso que você acabou de relatar, e eu acho isso de suma importância, e te agradeço mais uma vez poder compartilhar isso com a gente, o fato de você não enxergar a sua filha, a Isabela, como a Bela, mas a Isabela que convive com o diagnóstico, né? O diagnóstico preponderante sobre a infância, sobre a criança. E aí, quando diz pra gente, quando você teve esse alerta, opa, é a minha filha, né? É a filha que Deus me deu diante de uma raridade, ela é rara. E quando você começou essa roupagem, eu posso dizer, de tirar essa roupagem do diagnóstico literalmente e receber oficialmente a Isabela, acima de tudo. é. Eu acho que assim, o convívio diário faz você ir vendo, é você deixar o filho idealizado morrer, tipo, ele não existe. Eu só que idealizei aquilo lá. É deixar de fazer comparações. Então, assim, eu tenho uma filha com uma idade muito próxima da Isabela, elas têm 2 anos e meio de diferença. Então, quando é seu primeiro filho, talvez não fique tão gritante, né? Os atrasos. A comparação. É, quando você tem uma filha muito próxima, você lembra, né? Poxa, a Malu, que é o nome da minha segunda filha, andou com 11 meses, né? Com 11 meses eu estava treinando engatinhada, Isabela. Mas assim, quando eu me despedi do meu capacitismo, porque a gente tem, não tem jeito, é estrutural. Gente, Quando eu me é, despido do meu capacitismo e parei de comparar a Isabela com as outras crianças. E enxergar que aquela síndrome era só uma característica da Bela. Eu comecei a ver inúmeras características. Uma criança alegre,
esperta, cheia de luz, entendeu? Que é capaz de iluminar qualquer ambiente que ela entra, geniosa, mandona, ciumenta. Então, eu vi, ela tem uma síndrome, né? Essa Sim. síndrome a gente vai conviver e vai fazer o que for possível para ela se desenvolver da melhor maneira possível, como eu faço para o Matheus, como eu faço para a Malu, como eu faria para qualquer filho, né? Então, acho que é todo um processo mesmo. Não tem como você fazer isso de um dia para noite. É um processo, realmente. Assim, poucas pessoas sabem do que eu vou falar agora, sabe, Cristiane? Mas eu venho de uma história que eu tive uma irmã rara. Ela já não está mais aqui conosco, mas eu era criança na época e eu lembro quando a minha mãe recebeu o diagnóstico da raridade da minha irmã, a Janaína. E o luto foi bem complicado. Então eu lembro, quanto criança, desculpa às vezes, mas sempre me emociono quando eu falo disso, mas a minha mãe fazia assim, Richelma, eu era 2 anos mais nova que ela, mais velha que ela, na verdade, Richelma, toda noite eu me ajoelhava na cama, ela fazia eu rezar o Pai Nosso na beira da cama, para pedir que no outro dia a minha irmã estivesse andando. Então, crença, a crença, o imaginário da minha família, a fé da família, a resiliência, né? Independente de religião, a fé, a resiliência, a capacidade de acreditar na transformação desse diagnóstico, ela faz realmente aquela situação de acreditar no universo de possibilidades. Eu, particularmente, jamais pensei que um dia eu fosse ser fisioterapeuta pediátrica e lidando com crianças na mesma história da minha irmã, sabe? Então, acredito que realmente nada na vida da gente é por acaso. Não é questão de querer romantizar as coisas, de dizer, mas somos escolhidos para conviver com o diagnóstico de raridade. Isso eu já falo do ponto de vista familiar. Concorda? Porque a Sim. gente acaba aprendendo muito com eles, não é, Cristiane? Até uma coisa que você falou agora, eu lembrei. A minha filha Malu, quando ela tinha uns 4 anos, ela fez um cartão de Dia das Mães para mim. E isso me marcou muito. Porque era assim, qual é o nome da sua mãe? O que que ela mais gosta de comer? O que que ela gosta de fazer? Então ela pôs, cuidar das filhas. Daí no final, qual é o maior sonho da sua mãe? Que a minha irmã ande. Então ela com 4 anos, a irmã com 1 ano e meio, Já ela já tinha isso nela, né? De tanto que ela vivia essa tinha. realidade, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né? Sim, Porque tem que senão tomar cuidado, senão acaba. Hoje eu falo com a minha mãe, olha a minha percepção na época enquanto criança, toda a atenção era voltada para a Janaína e eu achava que não haveria a mesma distribuição de afeto, de atenção ou de cuidado e amor para mim. Então, assim, quando tem o círculo da criança rara já convivendo com seus irmãos, existe todo esse contexto familiar, esse cuidado que eu sei que acaba, de certa forma, sobrecarregando para você enquanto mãe. Aí eu te pergunto, eu gosto muito de falar sobre o brincar. Já pulei um pouquinho do roteiro. não Me tem conta, problema. a Bela gosta de brincar? Quais são as brincadeiras favoritas dela? Qual a relação dela com os irmãos no universo da brincadeira? Ela gosta de brincar, mas ela precisa ter alguém brincando com ela. Ela ainda não consegue, salvo raras exceções, brincar sozinha, se manter numa brincadeira. Ela se mantém Entendi. sozinha quando é massinha e quando é slime. Daí você esquece da Bela. Ela tá com quantos anos hoje? Com 5. 5 anos. Agora, por exemplo, brincar de médico. Tudo bem que de médico, mas, por exemplo, ela não brinca de médico com uma boneca. Tem que estar sempre alguém. Ou a irmã dela estimula muito ela. Muito, muito, muito. Mas ela depende da irmã para continuar na brincadeira, senão ela desfoca. Então, ela Entendi. brinca de Ah, comidinha, mas ela fica um pouquinho só cortando umas frutinhas e depois para. Se tem alguém com ela, ela permanece mais tempo. entendi. A Luanda comentou aqui que ela é uma danada. Já estou imaginando ela aprontando toda com a Luanda, hein? Ela é mesmo. E isso que é legal, a gente começar, como você estava falando do capacitismo. Se nós tivéssemos uma visão somente de chegar e perguntar para ti, Cristiane, quais são as deficiências que a Isabela tem, quais são as características clínicas dela, Sim, né? Isso, e se a gente viesse com essa conversa, seria algo predominante. Então, hoje, a gente sabe que para celebrar esse Dia Mundial da Doença Rara e para conscientizar as pessoas a respeito, eu acho que a gente tem que realmente ressignificar as coisas, trocar palavra por palavra, não é sim, verdade? com certeza. Trocar essa palavra de deficiência, de diagnóstico, não é o diagnóstico da minha filha, é a Isabela que convive com esse diagnóstico. É o João, é o Pedro, é o José Heitor, que é o nome de alguns pacientes meus, a Bia que convive com esse diagnóstico. E assim,
E se falando de infância, de primeira infância, de segunda infância, não adianta, a gente fala de neuroplasticidade, o universo de possibilidades aí do ambiente realmente favorecendo o desenvolvimento dessa criança. Então, me conta um pouco, né? Já que houve essa intervenção precoce, essa parceria multiprofissional precoce para o desenvolvimento da sua filha, qual foi a importância da intervenção precoce para que hoje a Isabela pudesse brincar, participar e estar realmente inserida aí na família e na sociedade? Conta um pouco pra gente. Eu acho que a primeira coisa, assim, você tem que se cercar de profissionais que acreditam na sua filha, que veem a Isabela. O diagnóstico é importante? Não, ele é essencial, né? Mas ele vai te dar um norte. Sim. Então, assim, eu sempre, assim, desde o começo falei, eu vou ver, vou ter como profissional aquelas pessoas que acreditam na minha filha. Então, assim, a intervenção precoce, né, a reabilitação precoce, ela é fundamental para qualquer criança, né, com atraso de desenvolvimento. Você sabe melhor até do que eu, né? Então, assim, foi muito bom, porque a Isabela teve fono de alimentação, cursava com uma dificuldade de deglutição. Então, hoje ela se alimenta de tudo, come muito bem. Fisioterapia, ela já anda. Fono, que é um dos grandes atrasos da síndrome. Ela está começando a falar. Então, assim, essa intervenção precoce foi fundamental. E foi até uma das coisas que fez com que eu assumisse a presidência da Artes, né? Para que a gente pudesse divulgar mais, buscar parcerias. A Artes é uma instituição que tem há 23 anos, né? Desde que quando a síndrome começou a ser estudada aqui no Brasil. E a Artes me abraçou de um jeito muito sensacional quando eu tive o diagnóstico da Bela. Eles foram fundamentais no meu caminho, né? Então, eu quis dar continuidade no trabalho brilhante que eles estavam feito, justamente para que esse diagnóstico ficasse mais presente, porque eu convivo com famílias que demoraram 3, 4 anos para ter um diagnóstico. Isso. Então, quanto mais a gente divulgar, mais a gente falar, mais até tem pessoas que me falam, pô, mas você tem um Instagram da sua filha, não é expor demais? Não, não estou expondo. Eu estou levando informação de qualidade, porque muitas pessoas através do Instagram veem os filhos e acabam vendo o diagnóstico, que é muito parecido, ou quando está recém-diagnosticado, entra em contato para saber informação, então eu passo de uma forma leve, não é aquilo que você falou, não é romantizar, mas é saber como passar, né? E falar, olha, tem luz no fim do túnel, você vai ser feliz com a deficiência, e não é apesar da deficiência, não é com a deficiência, você vai ser uma família normal, não vai ser uma família de comercial de margarina como ninguém é, né? Todo mundo tem seus perrengues, suas dores, seus amores. A vida real, como ela realmente é, né? Então a gente faz esse trabalho para poder divulgar mesmo, para poder abraçar com amor. Tem uma mãe aqui, a mãe que escolhi ser. Cris, também é importante não esperar o diagnóstico para começar a estimular. É verdade. Oi, Rai. A mãe verdade. A gente tem que. Não pode esperar o diagnóstico mesmo. Começou a perceber atrasos, tem que estimular. Exato. Aí, no caso, assim, eu já falo, eu já tenho convivido com crianças que demorou muito, né, o diagnóstico, mas já começou a intervenção precoce. Tive um caso de uma criança que recebeu o diagnóstico clínico da raridade com 1 aninho, mas ela já estava comigo desde os 3 meses. Claro, em alguns momentos eu ficava incomodada, porque a gente precisa. O diagnóstico, ele não é o destino, mas ele te dá o pontapé inicial, o caminho que deve seguir. Porque enquanto profissional a gente fica, eu não posso ficar perdido, né? Eu tenho que saber por onde ir. Correlacionar os sinais clínicos, correlacionar os marcos motores, as potencialidades, mas assim, o que a gente percebe? Por mais que o diagnóstico tenha saído tardiamente, a gente sabe que depende de exames de mapeamento genético e por aí vai, que são dispendiosos, nem todas as famílias têm acesso, e aí, no caso, quando a gente consegue casar essa estimulação precoce, de certa forma, a gente, queira ou não queira, está modelando o cérebro para favorecer uma melhor interação dessa criança com o ambiente, e mais lá na frente, depois do recebimento desse diagnóstico, aí a gente realmente já tem um norte melhor para a gente se embasar. E queira ou não queira,
esses diagnósticos, eles ajudam realmente a consolidar o banco de dados sobre os dados de incidência e prevalência dessas doenças, não é verdade? Não, com E certeza. aí eu te pergunto, né, você como presidente da associação hoje, na associação de vocês, quantas crianças estão convivendo com a mesma característica clínica da Isabela? Então, Ou nós temos um jovens, censo, crianças ou nós temos jovens? um censo, mas assim, ó, tá bem desatualizado. Eu acredito que no Brasil nós temos uns 300 casos de Rubinstein, Uhum, mas cadastrados na associação nós temos 110 cadastrados. entendi, A mais entendi. velha, Rubinstein, conta com 60 anos. Olha só. Só que, olha que dado curioso, sabe há quantos anos que ela conseguiu o diagnóstico? 3 Quanto? anos. Olha só, Com cinquenta e olha sete só. anos. Era uma pessoa que tinha os atrasos, algumas deficiências, mas não tinha um diagnóstico. E um dia, por acaso, uma físio viu e falou para a mãe dela: Olha, a sua filha tem Rubinstein, eu já atendi uma criança assim. Então, ela tem todas as características. E ela foi uma geneticista e a geneticista confirmou. Então, assim, tem muito ainda subdiagnóstico. Tem muitas que, né? Com certeza. Nas doenças raras, o que que a gente percebe? Esses subdiagnósticos, às vezes, eles são negligenciados, porque a gente percebe, né? Faces assimétricas, algumas características anatômicas que fogem um pouquinho o padrão dito da normalidade, e que anos atrás os pais consideravam, é normal, isso é da família, outras pessoas da família também Isso, têm. tem muito. E é como se fosse uma aceitação, um comodismo, não sei, ou talvez um Acho medo da que é busca uma real por negação esse mesmo, diagnóstico. né? Olha, no caso da minha irmã, a minha irmã nasceu normal, sem problema algum. Mas aí ela começou a desenvolver, começou a desenvolver perda do movimento, cardiomegalia, ficou tetra. Minha mãe foi para o Sara Kubitschek, foi para outros hospitais, porque a gente está no Pará. Foi para Rio, São Paulo, Brasília. Mas naquela época, 1980, por aí, não se tinha essa questão do mapeamento genético tão em voga. Então, infelizmente, a minha irmã veio a óbito por complicações, mas nunca nós tivemos essa característica. Qual o diagnóstico real dela? Anos depois, né, nós já tivemos um outro caso muito parecido, em que nós conseguimos realmente confirmar essa possibilidade do diagnóstico. Então, na ausência de um diagnóstico, e na ausência a gente acaba privando, né, o paciente, a criança, o adolescente ou o adulto das possibilidades de melhora de qualidade de vida. E você, Porque o que todo mundo quer é isso, e né? às vezes, assim, não que todas as crianças são iguais, cada uma é Não. seu jeito, mas às vezes você vê que eles têm algumas coisas muito parecidas, né? Então, assim, às vezes tem problema renal, então você vai entender um problema que o seu filho tem, porque é decorrente mesmo da síndrome, né? Tem mais incidências de problemas renais, cardiológicos, como você falou mesmo, né? Isso. Então, isso tudo é importante. A busca pela semelhança do diagnóstico favorece até mesmo você compreender e lidar melhor com seu filho. Sim. Então, por isso que precisamos realmente. Eu lembro que na reunião do departamento da Brafig, a gente estava conversando, a gente precisa conversar mais sobre as doenças Ó, raras. entrou, Porque hoje acabei a de ver que gente. tem na live a Gabi. A Gabi é uma jovem com a síndrome de Rubinstein. Ai, legal, prazer, Gabi. Boa noite, seja bem-vinda. Olha aí o universo de possibilidades. A criança, o jovem, o adulto e o idoso de amanhã já convivendo realmente com a síndrome. E assim, que bom, né? Que a tecnologia, a internet, o Instagram, o YouTube, o TikTok, por aí vai. Estão passando informações de qualidade. E a história da tua filha serve de exemplo para outras crianças, assim como a história dos jovens e adultos que já convivem também são um espelho, né, para as Então, quando eu possibilidades. tive o Aí eu vou te fazer um. diagnóstico, só fazer uma parte. Pode falar. Eu achei a Pode falar. Gabi, eu achei a Gabi no Facebook. Eu achei a Gabi e para mim foi assim sensacional, né? Porque eu só achava o Google, só trazendo derrotas. Achei a Bem, Gabi lá trabalhando, né, com autonomia. Eu falei, nossa senhora, eu vou lutar para minha filha ser assim, feliz. A Gabi é feliz. Eu conheço a Gabi pessoalmente, ela é feliz. Então, assim,
Eu acho que a internet está aí para a gente mostrar que é possível. Exatamente. E diante dessas possibilidades, agora eu te pergunto, você como presidente de uma associação, o que você acha importante repassar de informação sobre os direitos, né, que as crianças e as famílias que convivem com diagnóstico raro têm? Porque o que a gente percebe? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento por parte da família. Confesso, falta de conhecimento até da parte jurídica, legislativa, por parte de nós, profissionais, porque cada um vive realmente num determinado cenário, mas quando a gente verifica que a família está necessitando de determinados exames, de amparo médico, de amparo hospitalar, aí a gente se pergunta, e quais são os reais direitos e os acessos que essa criança pode conseguir? Assim, os raros, ele tem todos os direitos, né, de qualquer cidadão. O que a gente faz é assim, ontem, por exemplo, foi, né, o Dia Mundial dos Raros. Então, era Ilumine com Solidariedade. Para quê? Para Exatamente. conscientizar, para informar. Não é só iluminar, né? Era para você iluminar por Aham, mais conhecimento, por mais estudos. Então, assim, exato. o que a gente tem direito e pede é que seja mais estudado, seja mais divulgado. Mas falando na esfera jurídica, tem direito à educação, tem direito à saúde de qualidade, à estimulação precoce, né? Só que assim, a gente sabe que no país que a gente vive são direitos que ainda estão muito aquém, e não é só para a população rara, né? Infelizmente é para toda a população. E quando é um diagnóstico raro, fica mais eficiente ainda, porque para uma pessoa tratar um paciente raro, ela precisa buscar informações, buscar direitos, buscar estudo. Senão ela não consegue, né? Então é isso que a gente tem, é divulgar para que tenha mais estudos, melhores qualidade de saúde e de educação. E aí, isso vem um questionamento que uma mãe fez recentemente para mim. Ah, mas aí quando eu vou procurar assistência jurídica, está muito bem consolidada para adultos que convivem com doença neurodegenerativa, como a doença de Parkinson, foi o que ela citou para mim. Ou com crianças que estão agora necessitando da questão da inclusão em relação ao autismo, mas para o meu filho, que é raro, não tem nada. Então, essa tua informação já veio literalmente uma informação que ilumina o que a gente não sabe. Que não existem constituições específicas Não, ou legislações específicas? é o que Não. existe assim, é que o TEA, ele é uma comunidade muito grande, né? Então, que Peraí, nem a comunidade da síndrome de Down. Mas, então tem uma política assim, tem um movimento maior dessas entidades, mas os raros também têm os mesmos direitos. Então a gente acaba ótimo. usando por analogia, né, os direitos que conquistaram com o TEA para nós. Graças a Deus, a Organização Mundial de Saúde, o SUS, ele tem preconizado, né, as diretrizes que garantem o tratamento de pessoas que convivem com diagnóstico raro. E isso é um sinal, uma sinalização que a gente tem aqui de 2022, né, que está falando sobre todos os projetos de lei para doenças raras no Brasil. E a gente vê que é É recente, bem recente. 2022. E onde começou isso? Aí eu estou vendo aqui que foi em 2022, já foi instituído realmente o Dia Estadual da Consciência Rara, em São Paulo, e a gente percebe aqui que é aí em São Paulo que realmente as coisas estão iniciando e acontecendo. É isso mesmo? Na verdade, o Dia Mundial de Conscientização de Doença Rara, ela é de 2008. 2008, isso. No movimento que foi feito lá na Organização das Doenças Raras da Europa, a Eurordes, né? E vem aqui. E o Brasil tem uma lei federal de 2018 instituindo o dia 29 de fevereiro como Dia dos Raros. Por quê? Porque fevereiro é um mês raro, né? E quando não é ano bissexto, acaba sendo no dia 28 a comemoração. Aham, aham. E desde então os raros vêm se unindo, porque como somos raros, mas somos muitos, só a título de curiosidade, tem 300 milhões de pessoas com alguma doença ou síndrome rara no mundo todo. Aqui no Brasil são de 13 a 15 milhões. Olha só. Então nós somos raros, mas somos muitos, né? Somos muitos, É. exatamente. Então a gente se une para que a gente
busque direitos iguais para todos, né? Então, isso vem numa crescente enorme mesmo. Tanto que a E o- ANS regulou que as terapias ilimitadas, antigamente era só para autismo, né? Só para TEA. Hoje em dia, não. isso. Se o médico prescreveu, não importa o seu CID, o médico prescreveu e fundamentou a necessidade da terapia, você vai ter direito. O plano de saúde é obrigado a cobrir. Quem dera que no universo perfeito isso acontecesse, né, Cristiane? É, Porque eu tenho passado assim por perrengues em relação a isso. A gente sabe que existe toda essa lei nos amparando, mas a gente ainda recebe situações em que os pacientes não estão conseguindo ter acesso a essas terapias e complementares. o E problema é aí, assim, mas o problema também é que assim, pouca parcela da população tem acesso ao plano de saúde. Muitos ficam no SUS ainda, esbarram no SUS. E em filas intermináveis, então às vezes a criança fica 2 anos para conseguir uma fisioterapia, 2 anos para exato, conseguir uma sessão de fono, né? exato. E nós, enquanto associação, eu posso dizer da arte, nós formamos parcerias com alguns fisioterapeutas, alguns fonos, para que façam atendimento. Mas como somos raros, muitas vezes é feito online, porque a fisio está aqui em São Paulo, mas o atendimento é para Brasília. Mas já é Exato. alguma coisa, porque ela passa a dar uma orientação para a criança aprender a sentar, estimular para engatinhar, estimular para andar, estimular para deglutir. Que Então, é acho que de como suma sociedade a gente tem importância. que fazer isso, né? E eu te pergunto uma coisa, na associação de vocês, você já tem um mapeamento a nível de Brasil? Quais são as regiões do Brasil em que tem maior portadores convivendo? Assim, é São Paulo, né? Seguido de Rio de Janeiro. Aí no seu estado temos um, que nós sabemos. É, Mas é sempre assim. Depois Brasília, no Nordeste também tem. Mas assim, o eixo Rio-São Paulo é o que tem mais. Mas eu fico pensando, será que é que tem mais ou é porque tem mais diagnóstico? exatamente, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Eu costumo dizer aqui que a nossa região norte, ela é quase são estados continentais, pela extensão territorial, pela dificuldade de acesso, porque no caso a gente não tem o acesso somente por estradas, mas os nossos rios são estradas. Então, na nossa população ribeirinha, quando a gente faz visita, por aí a gente verifica, né? Muitas crianças, jovens e adultos com características sindrômicas que estão lá, né? Lá numa área mais longínqua que não tiveram realmente esse acesso. Salvo engano, Eu te em perguntei sobre Amazonas não tem nenhum. Mas será que não tem mesmo? Né? Um essa. estado tão grande. Na associação de vocês, vocês têm profissionais de saúde, parceiros aí ajudando? Nós Ou você temos, são pais realmente? Tem? nós E quais temos são os profissionais que estão ajudando a doutora vocês? Luanda Colange, a nossa parceira, né, na Físio, ela com a equipe dela. A doutora Verônica, que é fono, também é nossa parceira. Tem o doutor Rubens, sopinha de letrinhas, que ele disse, Evangelho, que é neuropediatra. O doutor Marcos Escobar, a doutora Ai, que Sofia, que é geneticista. São todos parceiros da Artes. ai, que legal. Então vocês estão realmente, é, além de, porque algumas suas associações, elas são realmente restritas aos pais e familiares, mas quando a gente percebe que os profissionais já estão conscientizados e abraçando vocês, a qualidade do fluxo de informações fica melhor, né? Eu aproveito aqui para dar uma boa noite para a mãe do Martim, que mandou um oi aí para mim, e eu mando um abraço gigante, porque o Martim também é um bebê raro que está aqui com a gente. E aqui, olha, alguém está perguntando, a Osana Santana, eles atendem convênios? Eu não sei, acho que a pergunta é para você em relação à associação, os profissionais que estão na associação de vocês. Tá. O doutor Rubens, ele atende numa consulta social. Então, é só estar inscrito na Artes, um cadastro que eu mencionei, que é fácil acesso no artesbrasil.org.br. Tem um link lá para o cadastro. A mãe, o pai, né, o responsável, cadastra o filho. Isso dá direito a um atendimento social pelo doutor Rubens. A doutora Luanda e a doutora Verônica também fazem orientações sociais. O doutor Marcos e a doutora Sofia fazem pelo reembolso do valor do convênio.
Excelente, excelente. Porque aí, no caso, uma boa parte da nossa contribuição enquanto profissional ao mundo, iluminando o caminho dos raros, seria realmente isso, né? Eu acho que a gente sempre tem que deixar a nossa cota de contribuição para a humanidade. E aí eu É. fico muito feliz em ver os profissionais de vocês aí tendo essa consciência. Estão de parabéns mesmo. Eu só muito tenho bom que saber disso. agradecer porque só agregam, né? Agregam conhecimento e agregam amor e desenvolve as nossas crianças, né? Isso deixa assim aquela aquela vontade de fazer com que as mães dos nossos raros aqui que a gente conheça possam buscar outros semelhantes, porque a associação, o fortalecimento de histórias das famílias faz com que você tenha um caminho realmente melhor a seguir. Eu gosto muito, Cristiane, da gente como fisioterapeuta, independente do acesso territorial que o paciente estiver, mas eu acredito muito que a abordagem centrada na família, ela é essencial. Uma família educada, empoderada, amparada por profissionais que estão realmente numa mesma linguagem, como a Luanda está falando. Cada um faz um pouco, tudo fica melhor. Exatamente, Luanda. É aquela a gotinha no oceano, né? Cada gotinha ali faz um mar, uma imensidão de possibilidades. Mas isso eu acho que a via comum é favorecer a melhor informação para a família, poder lidar com as questões, porque o desenvolvimento infantil ele perpassa por questão motora, sensorial, perceptual, afetiva, mas a construção da história de um indivíduo, de uma criança, que amanhã será um adolescente e um adulto. E aí, me conta, hoje, como é que está o teu empoderamento enquanto mãe para a projeção das possibilidades do futuro da tua filha? Isso que você falou é muito importante, né? O empoderamento da família. Eu acredito muito nisso. Até porque somos nós que passamos a maior parte do tempo com a criança, né? Por mais que ela faça terapia, é uma parcela do tempo dela, né? Uhum, exatamente. E eu, como mãe, assim, eu sempre tentei ao máximo estimular minha filha dentro do universo que a gente vive e colocá-la no mundo. Então, assim, a Isabela faz exatamente as mesmas coisas que os irmãos. Então, ela viaja, ela brinca, ela passeia, ela toma bronca, ela fica no cantinho pensando. E eu acho isso muito importante, assim. E sempre tive uma parceria muito grande com os profissionais que são da equipe multidisciplinar dela e da escola. Porque eu tento replicar em casa tudo que é feito em terapia, para Ótimo, generalizar, entendeu? Para ela que tenha uma generalização. E graças a Deus tem dado ótimo. certo. Que bom, porque o que mais nos preocupa, assim, Cris, é quando o que a gente faz na terapia não é reproduzido em casa, tarefa orientada, né? Porque existem casos e casos, não existe um universo perfeito nunca, mas a gente observa enquanto profissional que alguns casos em que a criança só comparece nas sessões, mas em casa ela está mais sendo estimulada a imobilidade do que ao nível de atividade, o nível de participação realmente. E aí isso ajuda e muito. Como tu falaste, não existe ninguém melhor para conhecer as características do filho do que a família. Vocês passam maior parte do tempo, o dia só tem 24 horas, a sessão é de 50 minutos a uma hora e meia, 3 vezes na semana, digamos, e o restante, né? Quem é que realmente conhece as características do filho? São os pais, os cuidadores. Fora que o lar de vocês é a melhor reprodução de afeto, de rotina, de cuidado, e é onde se constrói todas as histórias e as memórias, Sim, com né, do crescimento certeza. e do desenvolvimento da Isabela. Eu fiquei muito curiosa para conhecer a Isabela, muito curiosa mesmo. Vou te mandar um. Eu, Ah, eu, entra aqui no Instagram, tem vários vídeos eu dela. verifiquei no Instagram, eu já fiquei encantada, já fiquei encantada. Então, isso é muito, muito É interessante. que ela já tá Aí eu te faço dormindo uma já. pergunta. Pois é, imaginei que pelo horário ela estaria dormindo, É, e também mas para acho que ser muita uma gente vai live ficar mais curiosa, tranquila, né? senão alguém ia estar querendo aparecer É, aí. Aí eu te pergunto, é inevitável, né? Algumas mães falam assim, eu prefiro ficar com meu filho em casa, porque eu tenho medo do olhar do outro. Eu tenho medo da condenação do outro perante as características do meu filho.
Me diz, isso é real? Isso é real, é muito real. A gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Então, assim, é muito duro, é muito difícil. E às vezes, assim, você vê que tem mais preconceito nos pais do que na outra criança. Mas eu, assim, eu não deixo de fazer nada por causa desses olhares. Ótimo. É. Às vezes eu chego em casa, choro bastante, mas eu não deixo de viver por causa disso. E assim, assim, hoje em dia a Bela tem um delay muito grande da fala expressiva ainda, né? Então É, então, muitas vezes assim, o que me chateia, por exemplo, é que ela quer brincar com uma criança, mas a criança acaba afastando porque ela não se comunica tão bem quanto uma outra criança de 5 anos, né? Mas sim, assim, uma coisa que no meu íntimo eu vou trabalhando. Na época da pandemia ficava fácil, porque ninguém saía de casa, né? Então, e depois que você começou a sair, tem olhares sim, mas paciência, ele que vai olhar feio, eu vou seguir minha vida. exatamente. E aí isso também faz parte da questão do empoderar, do aceitar e da saída realmente desse luto. É, E quem dera, sabe, Cris? Eu considero que eu acho que a live de hoje vai poder realmente tirar essas mães que estão encarceradas nesse medo, no medo do convívio social, ou naquela rotina que a criança que convive com diagnóstico raro, que a única rotina dela é casa-terapia, casa-terapia. Tem alguns casos que eu sempre falo, mãe, menos é mais. Essa criança também precisa ter momentos de qualidade, de sim. diversão. Acho que você A tem que, criança veio ao mundo para ser feliz, ela precisa se divertir. eu acho que você tem que balancear bem, né? Assim, o tempo de terapia e o tempo de brincar livre, de ser criança, de passear, de viver, né? E assim, olhares Exatamente. tortos vão existir sempre, né? Antigamente, a sociedade era mais preconceituosa ainda. A gente está caminhando, está caminhando. Né? Talvez a passos lentos, mas estamos. Antigamente não se saía com filho deficiente na rua, né? Não, não. Eu lembro da minha mãe com a minha irmã, se tinha alguma festinha de aniversário, ela não ia. Eu ia sozinha. Então, sempre ela dentro de casa. Mas isso em 1990 e pouco. Mas eu tive relatos recentes de uma mãe, eu fui convidada para uma festa de aniversário de um aninho, mas eu não vou levar, porque todo mundo vai olhar na hora que ele comer. Ele não sabe brincar. E aí, então a gente precisa desmistificar isso, porque a criança, independente do diagnóstico, ela brinca. Ela interage, ela sente, ela percebe o mundo e ela tem direito à diversão. O brincar é direito de todos, o brincar nos torna iguais, o brincar facilita todo esse processo. E aí eu te pergunto, tu tens horas para brincar com a Bela? Como é essa interação mãe-filha? Então, a nossa rotina é bem corrida, né? Mas a gente tenta sempre deixar um tempinho para brincar. Ela gosta muito de que leia um livro para ela, de brincar de médico e de boneca, de dar comida para boneca, fazer alimento para boneca. Então, a gente sempre tenta deixar, nem que seja 5 minutinhos do dia para brincar, brincar livre, né? Com Um ela brincar comandando, porque eu livre. acho importante isso também. Ela tem que também tomar a frente da brincadeira. Ela não pode ser sempre o feijão com arroz. Ela não só pode ser sempre água com açúcar. Não, ela tem que É mostrar verdade. também o que que ela quer brincar. Então, às vezes ela quer Então, brincar de esconde-esconde. Então, ela já vai lá para o lugar de bater cara. Então, ela brinca de esconde-esconde. Então, muitas vezes a gente deixa ela ser o líder da brincadeira. exato. Excelente a tua colocação. Até a mãe do Martim está falando. A sessão da Richard é uma diversão e é musical. Obrigada. Mas isso que tu falaste é importante porque às vezes é muito mais difícil tu lidar como terapeuta com uma criança de 5 aninhos do que um bebê de colo. Porque o bebê de colo, ele talvez não vá comandar a brincadeira, mas com 5 anos, por que não dá realmente empoderar essa criança para ela dizer o que quer fazer, o que ela quer brincar? É conhecer a preferência da criança para que ela possa. Aí não adianta, Cris. A gente fala de aprendizagem motora. A gente aprende naquilo que nos diverte, naquilo que nos deixa mais felizes realmente. Então, tanto em casa quanto na terapia, deixar essa criança ter esse momento realmente de comandar a brincadeira facilita muito
todo esse processo. E assim, quem de nós, né, quando a gente lembra da nossa infância, os momentos que a gente brincava com o nosso pai, com a nossa mãe, isso fica pro resto da vida. E aí, outra pergunta. Isabela tem amiguinhos hoje? Quem são os amiguinhos de Isabela? Ela ela tem várias crianças, né, com a mesma síndrome. Ela tem os amigos da escola. Ela tem algumas amiguinhas da antiga escola, que a gente ainda mantém contato, que ela é convidada para aniversário, que eu faço questão de levar, porque eu acho importante isso, né? Exato. A locomoção dela, como é que tá? Ah, se locomove independente. Ela já teve alta da Luanda há um bom tempo. Até a alta foi mais difícil para mim do que para ela. Imagina. Porque você se apega a terapeuta e Cria vínculo, né? você fala, o que eu vou fazer agora sozinha, né? Sou eu e ela só. Aham. E ela faz psicomotricidade, mas é para refinar os Muito legal. movimentos, né? E então ela se locomove completamente independente. É uma aventureira. Na escola dela chamam ela de Bela Aventureira, Ai, que delícia! porque ela se Então, joga mesmo perguntar de tudo que ela sobre os amigos. faz. Ai, então ela, que bom saber que ela tem essa quantidade de amigos, né? Os amigos na infância, eles são essenciais, porque eles também servem de modelo de aprendizagem motora, incentivo, construção de memórias, na Ela tem um verdade. E amigo aí, na olha, ela... escola que chama Caio. Daí eu pergunto para ela, Aham. Belinha, qual o nome do seu melhor amigo? Aio, ela fala. Porque ele é o melhor amigo mesmo, ela tá sempre junto dele. Ele quer sempre estar com ela, pega na mão dela, na hora do lanche ele quer estar junto dela. Ai, que legal. Então já percebe que já tem esse elo afetivo realmente formado. E aí, isso é bem importante porque quando as crianças não têm a inclusão na escola, os amiguinhos que elas têm são os amiguinhos dos mesmos horários da terapia. Os É, amiguinhos da fisioterapia, ou a criança só brinca com o irmãozinho, ou a criança só brinca com os primos quando tem as reuniões familiares. Então é importante, quando a gente fala de contexto de participação, no contexto de participação social e os fatores ambientais que influenciam nisso, a amizade é fundamental. Nós precisamos ser ponte de afeto para essa criança e permitir com que o seu filho, a sua filha, construam laços afetivos pela amizade, permitir com seu pai e sua mãe, o seu familiar adulto que convive com um diagnóstico raro, sair de casa é importante e receber a visita, se sentir amado e acolhido é importante para lidar com esse processo. Não é verdade, Cris? é muito importante. Eu vejo hoje em dia assim que é importante a inclusão, não só para a Isabela, mas para os amigos dela também, que vão Sim. vivenciar o diferente, né? Vão aprender a ceder, vão aprender a ter empatia, né? A... Bom, É a tão bom empatia. assim, é tão bom para uma criança. Eu já vejo assim, os meus filhos, eles têm um olhar completamente diferente de mundo. Por quê? Porque eles convivem com a Isabela todo dia. Exato. Então, a Malu tem um olhar amoroso pro outro, assim, ela tem um olhar sem julgamento, amoroso, né? E eu acho que é muito importante para todas as crianças, não para todas as crianças, né? Para todo mundo, porque o mundo é diferente, Como né? O mundo é diverso. Então isso, ser diferente é normal. esse convívio E é a gente saudável tem que para aproveitar essa todos. inocência da criança, né? A inocência, a construção do amor. Olhar o diferente com amor, com afeto, com respeito. E aí a gente sabe que perpassa muito da educação dos pais. Quando nós, pais, nós educamos nossos filhos para isso, facilita muito. Eu procuro muito, sabe, fazer com que os meus dois filhos convivam com os meus pacientes, para que eles possam Ah, eles vão compreender isso. ter um outro olhar, né? É, Para eles é uma coisa que vai ser é. normal. Na verdade, é isso que precisa ser natural, né? O convívio Natural. é natural. Não É é verdade. nada. Quanto mais natural for, menos olhar torto a gente vai ter. Exato. Então, as crianças que são puras, como está sendo dito aqui, o preconceito parte mais dos adultos. Sim. Então, se a gente está construindo uma infância hoje, a gente está preparando os adultos afetivos e não preconceituosos amanhã. Isso favorece muito a questão da inclusão. Acho que a gente precisa realmente, essa questão do capacitismo, a gente precisa fazer todo mundo sair dessa caixinha e entender que não é um diagnóstico que fala, é uma criança. Sim. É ela que convive.
É ela que pode modificar muita coisa que aquilo está dizendo na literatura científica, que está dizendo no Google, aquilo não é preponderante. Eu amo muito uma frase, que diagnóstico realmente não é destino. A Abrafim traz muito esse lema, os fisioterapeutas trazem muito isso, mas vocês, pais, vocês, familiares, que realmente conseguem dizer para a gente, com o amor que vocês têm, a capacidade que vocês têm de transformar o diagnóstico em amor, em um universo de possibilidades, pode ter certeza, Cris, vocês ensinam muito mais a gente do que qualquer literatura científica ou livro sobre a capacidade da resiliência e da gente realmente enxergar um diagnóstico clínico hoje com um universo de muitas possibilidades no amanhã. A gente tem 5 minutinhos já para a nossa live. Passou rápido. Rapidão, né? O que você gostaria de deixar realmente de mensagem enquanto mãe, enquanto líder da associação, para que a gente possa encerrar e celebrar o Dia Mundial do Raro? Diz pra gente. Eu queria agradecer de novo a participação, esse momento, esse tempo que foi concedido aí pela Abrafim. Queria falar para todas as vezes que estão me ouvindo, que tiveram um diagnóstico recente ou que ainda não tem diagnóstico, que assim, não é o fim, é só o começo de uma grande jornada que vai modificar não só ela, como todos à volta. Falar que antigamente, nos primeiros meses da Isabela, eu só via a síndrome, como eu comentei. Hoje é difícil lembrar da síndrome. Ela tá lá, mas como no meio de todas as características da Isabela. Então hoje eu olho a Isabela e vejo a minha filha, né? Eu vejo a minha filha com os defeitos e com as qualidades dela. E a gente está lutando para que ela seja a melhor versão dela, como os nossos outros 2 filhos. Né? Falar que assim, que rede de apoio é essencial, quem dera todo mundo tivesse uma rede de apoio como eu tenho, do meu marido, da minha família, né? Da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã, dos tios. Porque, assim, essa caminhada é muito solitária se for só a mãe, né? Porque ela vai falhar, não tem jeito. Então, você precisa ter uma rede de apoio. Queria muito que todo mundo tivesse. E que procure a associação. Procure a associação da síndrome do seu filho, da doença. Porque eles são umas pessoas que vão poder te orientar, né? Que vivem a mesma história que você. Que sabe dos seus dúvidas, dos seus anseios, né? E falar assim, que tem muita luz no fim do túnel, tem muita vida para viver, que o mundo é enorme, cabe todo mundo nele, porque a gente tem que sim ocupar nossos espaços, todo mundo cabe nele, e a gente precisa ser feliz. O que eu quero, hoje se me perguntarem o que você quer para a Isabela, eu quero que ela tenha autonomia e seja feliz. Feliz ela já é, muito. Amada, então nem se fala, né? E a gente está caminhando para ela ter total autonomia. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Porque o amor familiar, o amor de pai e mãe, ele protege, né? Mas a gente sabe que vai ter um momento em que a gente tem que dar asas, né? E para dar asas aos nossos filhos, nós precisamos prepará-los realmente com muita autonomia. Sim. Você está de parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, a tua história é inspiradora. 1 hora de live não é nada, só deixou com vontade de quero mais. Life boa é assim, e assim, né? eu fico, né? Fico com vontade de quero mais. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada mesmo. A gente conversou rapidamente na correria do dia a dia. A gente sabe disso. Mas assim, conte com mais uma admiradora da sua história, que você possa ser luz para muitos. Obrigada. Que a Isabela possa ser luz para muitos. Eu acredito muito, sabe? Quem me conhece, eu falo muito. A gente precisa iluminar caminhos. Sim. Quando eu vi a mensagem do grupo de Estonia Oficial falando sobre iluminar a trajetória dos raros, então essa live eu tenho certeza que veio cada vez mais consolidar essa missão para que a gente não esqueça nunca, não somente do mês de fevereiro, mas em todos os meses. Nós precisamos iluminar o caminho diante do diagnóstico. Muito obrigada. Obrigada. E aí eu quero dizer a todos vocês, eu agradeço muito. Olha, sinta-se abraçada. Obrigada. Para quem não assistiu a live, ela vai ficar gravada aqui no Instagram da Abrafim Físio. Também vai ser colocada no Spotify da Abrafim para que todo mundo possa assistir depois. Aí, Cris, compartilha aí com os teus contatos. Quem está ao vivo aqui com a gente, compartilha. Obrigada por terem mandado tantas mensagens de carinho para Cris, para mim. E assim, missão cumprida, né?
Obrigada, viu? É assim, só informação que quebra preconceito, né? Exatamente. Uma salva de palmas para você, ó. Obrigada para todo mundo. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.